Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos em mais um vídeo do canal Livros e Ideias. Hoje nós vamos apresentar uma resenha espetacular. Tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa resenha. Antes disso, pessoal, se você está com um pouquinho de dificuldade financeira, isso não é comum, né? Eu vou fazer um pequeno jabá, né? Eu desenvolvi há um tempo atrás um curso que chama-se A Independência Financeira com o Método A Árvore do Dinheiro. Eu transformei esse material num curso que está disponível na Udemy. E você vai encontrar detalhes aqui na descrição desse vídeo. É um curso simples, é uma forma que eu encontrei de disponibilizar para você o método Árvore do Dinheiro que eu empreguei na minha vida pessoal. A gente não é rico, mas nunca faltou dinheirinho para pagar os compromissos assumidos. Então, dá uma chegada lá, vê pelo menos a introdução desse curso. Acho que você vai gostar. Antes de começar a resenha, dê o seu famoso like, se inscreva no canal se ainda não são inscritos, ative o sininho de notificação para receber as novidades desse canal, e distribuam para os seus amigos, redes sociais, familiares, todo mundo que pode se interessar pelo hábito de leitura, por conhecer algumas obras importantes da literatura mundial. Hoje eu vou apresentar para vocês uma obra chamada Em Águas Sombrias. Nossa! E foi escrito por Paula Hawkins, e que é a mesma autora da Garota do Trem, que é muito mais badalado que esse. Eu não li ainda, mas prometo que eu vou ler esse A Garota do Trem. A história de Águas Sombrias se passa numa pequena cidade inglesa, onde existe um rio que tem uma reputação muito sombria. Ele está associado a mortes muito misteriosas de mulheres ao longo dos anos todos. A trama começa quando o corpo de Neil Abbott, uma mulher obcecada pela história do rio, ela é uma escritora, está escrevendo a história dos rios sobre a ótica dela, sobre a perspectiva dela. Então o corpo da Neil é encontrado próximo ao rio. Sua morte levanta questões sobre se foi um suicídio, um homicídio. A Neil tem uma irmã, a Jules, ela é muito distante, teve um desentendimento na vida delas e elas ficaram sem se falar por muitos anos. Então, quando ela soube da morte da Neil, ela retorna à cidade para cuidar da sobrinha Lena, que é um outro personagem muito marcante dessa obra. E também ela vai lá com o objetivo de desvendar os mistérios da morte da irmã. O livro ele é todinho constituído de perspectivas múltiplas. O que quer dizer isso? Quer dizer que cada personagem, eu já fiz inclusive resenha de alguns livros que usam essa estratégia. Então, cada capítulo é descrito por uma personagem, considerando, claro, o que ela pensa e a perspectiva dela. O enredo, como só acontecer em livros de mistério, em dramas psicológicos, tem muitas reviravoltas. E a autora também consegue manter o leitor intrigado até o final, sempre questionando quem de fato está falando a verdade, o que realmente aconteceu com a Nell e como as outras mulheres morreram no rio também. Será que tem alguma ligação entre a morte da Neil e o fato dela estar descrevendo sobre essas mortes? Será que ela descobriu alguma coisa? E as outras mulheres que também morreram no rio em circunstâncias parecidas.
Se eu revelasse mais do que eu falei, talvez eu desobrigasse os leitores a ler. Isso não pode. O canal Livros e Ideias tem o objetivo singelo de desenvolver o hábito de leitura para os nossos seguidores. Então, eu vou falar um pouquinho da complexidade dos personagens. Então, a Gilles Abbott é uma das narradoras principais, a maioria dos capítulos são narrados pela Julie, e ela tinha, eu já falei, uma relação muito problemática com a irmã, e a Julie lida com sua culpa de ter esse afastamento da irmã e memórias muito reprimidas, e tenta então nessa ótica desvendar o que realmente aconteceu com a Nell. O desenvolvimento da personagem vivida pela Julie, ela envolve traumas antigos e segredos familiares e tenta ter uma ligação afetiva com a filha da Nell. A Nell Abbott é uma figura central, apesar de estar morta. Quando a história começa, a Nell já está morta. A Nell era uma fotógrafa fascinada pelas mortes do rio, o que fazia muitos questionarem sobre sua sanidade. Ela era um pouco obsessiva na descrição e entender essas mortes, tá? O seu passado complexo é revelado ao longo da narrativa, mostrando a tensão entre suas relações familiares e a influência dos segredos da cidade em sua vida. Então, vários personagens secundários aparecem para fazer parte da história e para complicar um pouquinho mais essa intrincada trama psicológica. A Lena Abbott é a filha adolescente de Nell, é uma personagem muito, muito rebelde e emocionalmente muito fechada. A Lena é enfrentadora da perda da sua mãe e lida com um sentimento de abandono. Ao seu entender, a Nell, sua mãe, a abandonara, então ela cresce um pouco que largada e abandonada. A Lena busca ao longo de todo o livro respostas para a morte da mãe, mas também carrega seus próprios segredos, incluindo a morte de sua melhor amiga Kat, que é uma das mulheres, no caso é uma adolescente que também morreu no rio. Erin Morgan é uma detetive encarregada de investigar a morte de Nell. Erin é uma forasteira na cidade, ela não conhece bem as histórias que permeiam a obra, né? E enquanto tenta resolver o caso, ela lida também com seu próprio passado e as dificuldades pessoais. A Erin é uma personagem que se mantém calma e objetiva, mas enfrenta seus próprios conflitos internos. O Sean Townsend é um policial local, filho de Patrick Townsend, um personagem que tem grande influência na cidade. O policial Sean tem uma ligação muito pessoal com o rio, pois sua mãe também morreu lá alguns anos antes. O Sean é confrontado por suas escolhas e pelo peso das expectativas que seu pai nutria com relação a ele, o que afeta a sua capacidade de separar os assuntos pessoais com os assuntos referentes à investigação. O Patrick Townsend é uma figura imponente na cidade, é pai do Sean, e ele esconde segredos obscuros sobre o passado e exerce uma grande influência sobre o filho. Caráter autoritário, manipulador, é revelado à medida que o mistério avança. Percebem que esses personagens são extremamente complexos e são o fio da meada para que você siga a história e entenda o caso. Sobre a obra, é isso que eu posso passar para vocês, mas falar um pouquinho sobre a Paula Hawkins. Ela, nessa obra, ela adota um estilo de narrativa marcado por múltiplas perspectivas, eu já falei, e múltiplas vozes. E é uma característica das obras da Paula Hawkins.
Cada capítulo, eu já falei, é narrado por um personagem diferente, o que oferece ao leitor uma visão muito fragmentada e subjetiva dos acontecimentos. Às vezes é difícil a gente acompanhar essa mudança de narrador. Isso intensifica demais a complexidade do mistério, pois cada narrador traz as suas próprias memórias, versões dos fatos e segredos. Além dessas perspectivas múltiplas de narradores, ela trabalha muito a exploração psicológica e mergulha muito fundo na psique dos personagens e aí revela suas angústias, seus traumas, seus conflitos internos. É uma escrita muito introspectiva, aborda temas como culpa, trauma e as memórias nem sempre alegres e saudáveis. O ritmo é lento e construído gradualmente. Ele também é lento no início, como algumas obras que a gente já apresentou no canal Livros e Ideias, e permite, e depois vai aumentando o ritmo, tornando a tensão crescente é aumentada com o aumento do ritmo também. Revelações sucessivas é uma outra característica da obra. E sobre o uso da linguagem, né, a Paula Hawkins, ela descreve, ela traz o leitor para uma atmosfera sombria, numa linguagem muito envolvente, carregada de simbolismo. Esse lugar da Inglaterra reflete um cenário lúgubre e o rio da cidade é o grande personagem dessa história, finalmente. Diálogo interno também é bastante utilizado pela Paula. Aqueles pensamentos internos, os pensamentos só podem ser internos, mas os pensamentos dos personagens, eles são descritos pela Paula. Em resumo, a Paula já é uma escritora com bastante prestígio internacional e vale a pena ser conhecida. E antes de falar um pouquinho mais sobre a Paula, nós vamos falar sobre algumas obras similares. Então, a própria Garota do Trem, que eu já citei, que é de 2015, também é um thriller psicológico. A Mulher da Janela, A Paciente Silenciosa, que vocês eu acho que já conhecem, quem é seguidor desse canal. Antes de Dormir, são algumas obras de 2011, essa Antes de Dormir, de S.J. Watson, que é uma história de uma mulher que perde a memória toda vez que dorme, acordando sem saber quem é ou o que aconteceu. A história revela segredos sombrios à medida que ela tenta reconstituir a sua vida. Acho que são algumas obras interessantes. Não existe até o momento também, não é que não existe, eu não encontrei nenhum filme baseado na obra. O que existe é o filme baseado na obra A Garota do Trem, da mesma autora. Ela segue muito essa linha. Então, quem quiser arriscar assistir A Garota do Trem, eu acho que é uma boa. Acho que não vai perder o seu tempo, não. Conclusão, recomendo a leitura dessa obra. Às vezes, o fato dos próprios personagens narrarem os capítulos torna um pouco difícil a compreensão, mas, pensando bem, a obra se torna interessante, talvez por causa disso. É interessante, não vamos esquecer que esses personagens podem estar mentindo, podem estar levando o leitor a seguir pistas falsas. Portanto, cuidado aí. E essa não é uma obra linear como as obras da Agatha Christie, mas se você gosta do gênero, vale a pena fazer uma aposta e ler essa obra. É isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, reitero o meu pedido de like. Eu sou um pouco pidão nessa hora, de se inscreverem nesse canal se ainda não são inscritos, de ativar o sininho de notificação para receber as novidades do canal que vem por aí
e de divulgarem esse canal para suas redes sociais e seus amigos. Para quem chegou até o final desse vídeo, muito obrigado e tchau, tchau!